Vamos ver o texto, queridos. Aí na lição, tem um texto aí, você que está com a revista, tem assim, o discípulo e a obediência. O texto diz: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o aprender melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso de número 22. Vamos fazer uma leitura por essa palavra em nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero nessa noite, Senhor, queremos nessa noite te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor vem abençoando, meu Pai, esse culto de ensino, dando a direção de tudo que for feito, que for falado aqui nesse lugar. Assim nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos acompanhar na revista aí, queridos, rapidamente, a introdução. A obediência é o ato de se submeter à vontade de alguém. Então isso aqui é o significado de obediência. Que obediência é o ato de se submeter à vontade de alguém. E nesta lição, porém, você vai aprender que se tratando do crente, a obediência não é tão restrita como querem os conhecedores da filosofia. Ela está profundamente ligada à fé, através da qual somos introduzidos à presença de Deus invisível, a quem voluntário e conscientemente nos submetemos. Até aí, em nome de Jesus. Vou passar, pronto. Introdução. Acompanhe aqui agora. Na lição desta semana, nós iremos abordar um tema muito importante, mas que sempre foi um obstáculo na humanidade desde a criação, pois pela desobediência do homem, todos pagaram e sofreram grandes consequências. Passa por esse valor que eu vou falar. Pronto. Volta um pouquinho aí. Obediência, né? Irmãos, pensa num tema fácil de pregar, mas difícil de colocar em prática, né? Para quem fala da obediência é fácil. Agora, na hora da prática, irmãos, pense no tema que sempre foi, desde a história, desde a criação da humanidade, sempre o ser humano tropeçou nessa área chamada obediência, né? Por que nós morremos hoje? Por causa da desobediência. Por que existem doenças hoje? Por causa da desobediência, né? E assim sucessivamente. Todos os males hoje que se encontram na humanidade começou por um ato de desobediência. Lá na criação, lá no Éden, Deus disse ao homem: não comerás da árvore, ou melhor, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem explícita para o homem, e o que foi que aconteceu? Ele simplesmente desobedeceu. E por causa dessa desobediência, todos nós sofremos consequências gravíssimas, né? Então, a desobediência, irmãos, ela gera transtornos para toda uma vida, né? E mais interessante ainda, quando nós desobedecemos, as consequências não vêm só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Você sabia disso? E quando eu vou desobedecer a palavra de Deus aqui, porque quem vai sofrer é somente eu. Não, irmãos. Quando eu escolhemos infringir a lei de Deus, escolhemos desobedecer, todos que estão à nossa volta sofrem as consequências. Lembra de Jonas? Jonas desobedeceu a Deus e por pouco toda uma tripulação do navio não morria, né? Mas, então, a partir de hoje, na verdade hoje, nós iremos abordar um pouquinho mais profundo sobre esse tema que é tão importante, principalmente quando diz respeito ao servo de Deus. Passa por gentileza. A lição de hoje tem 3 objetivos principais. O primeiro, nós vamos conhecer biblicamente exemplos de pessoas que tiveram uma importância no quesito obediência.
nós iremos aprender a quem devemos obedecer, né? Isso aqui é muito importante, porque muitos crentes hoje, né? Eu só obedeço a Deus. E será que o que a Bíblia diz a respeito da obediência, né? A quem devemos obedecer? E nós iremos ver também os efeitos e as consequências da obediência. Mas a lição, ela vai trabalhar somente com os efeitos, né? Daqueles que escolhem obedecer a Deus. Então, a lição hoje, ela gira em torno desses três objetivos principais. Exemplo de obediência, iremos conhecer pessoas que desempenharam um papel importante no quesito sobre obediência, quem devemos obedecer e os frutos que nós colhemos através da obediência. Leia aí, acompanha a revista aí, o primeiro tópico, leia só a primeira estrofe aí, para a gente ter uma noção. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Exemplos de obediência. A obediência é uma virtude exemplificada em todos os livros da Bíblia. Nela você também encontra registros sobre a desobediência e suas terríveis consequências. Cabe a você olhar para este exemplo e tirar lições que o ajudem a pôr em prática a obediência e não repetir os erros dos que não souberam honrar a confiança de Deus. Amém. Pode passar por gentileza aí. Acompanhe aqui comigo, queridos. Vamos lá. Um pouquinho. Exemplos de obediência, né? Olha aqui. Quando o assunto é obediência, um dos personagens da Bíblia que se destaca nesse quesito é Abraão, sem dúvida, né? E a lição agora traz dois exemplos de obediência. Vamos conferir, né? Então o que acontece aqui agora? Nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre exemplos, né? A lição, ela vai trazer personagens bíblicos, né? Pessoas que tiveram um papel importante, irmão José Paulo, quando o assunto é obediência, né? A lição vai trazer a obediência de Abraão e a obediência de Paulo. Vamos conhecer aqui a obediência de Abraão. Vamos acompanhar aqui, passa por gentileza. Acompanha aqui, irmãos. A obediência de Abraão. Em Gênesis 12, presta atenção que isso aqui vai muito interessante. Em Gênesis 12, Deus fala com Abraão sobre os projetos que ele, no caso Deus, tinha para a vida de Abraão. Porém, esses projetos só iriam se concretizar mediante a obediência dele. Podemos chamar isso aqui de propósitos condicionais. São aqueles que dependem da intervenção do homem. Agora vamos ver o que diz Gênesis capítulo 12. Anote as referências. Ora, Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pronto. Aqui, Deus aparece a Abraão, Tainara Soares, e vai fazer uma proposta para Abraão. Sai da terra sai da casa do teu pai, sai da tua terra, larga a tua parentela. E aí, Deus agora vai falar para Abraão quais são os benefícios que Abraão vai ter se ele escolher obedecer. Verso de número 2 diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, né? Aqui é uma proposta que Deus fez para Abraão. Porém, como eu falei anteriormente, né? Volta aqui um pouquinho. Essa é uma promessa condicional. Lembra que a gente já estudou uma revista aqui sobre as promessas de Deus? Aonde a gente aprendeu sobre promessa condicional e promessa incondicional? Pronto. Deus convida Abraão para viver uma experiência diferente. E promete muitas coisas. Porém, as coisas só iriam acontecer na vida de Abraão se ele estivesse disposto a obedecer. Deus falou: Abraão, eu quero te abençoar, eu quero te engrandecer, mas essa promessa só vai se cumprir se Abraão estiver disposto a obedecer. Isso aqui, irmãos, são propósitos condicionais. A mesma proposta que Deus fez para Abraão, Ele faz para nós todos os dias. Qual é a vontade de Deus para a vida do crente? É engrandecer o crente, é abençoar o cristão, é fazer o cristão próspero. Mas por que essas promessas não acontecem? Porque depende da nossa intervenção.
missão. Muitas vezes Deus faz a proposta, Deus nos mostra o caminho, direciona o que nós temos que fazer, mas nós escolhemos fazer as coisas diferentes. Então são promessas condicionais. Só vai acontecer se o ser humano se posicionar. Só vai acontecer se o ser humano escolher obedecer, né? Abraão, ele tinha duas opções. Ou ele aceitava a proposta de Deus, obedecia e seguia para onde Deus havia direcionado, ou ele permanecia na casa do seu pai e dizia: olha Deus, a proposta é boa, eu até gostei, mas eu não quero obedecer. Pronto, então a promessa só se cumpriu na vida de Abraão porque ele obedeceu, né? Então era uma promessa condicional. Significa que dependia de Abraão para ela acontecer. Deus fez a proposta, Deus não obrigou Abraão, Deus fez a proposta. Agora viver a promessa, aí dependia dele. Nós já sabemos que a história que Abraão escolheu ser obediente e foi direcionado por Deus e usufruiu de todas as bênçãos que ele tinha. Vamos lá, passa aqui um pouquinho. Ou seja, essa promessa só aconteceu porque Abraão escolheu obedecer. Então aqui é uma obediência condicional, ou melhor, uma promessa condicional. Dependia das coisas de Abraão. Agora vamos ver o próximo exemplo de obediência. A obediência do apóstolo Paulo. Vamos lá. No caso do apóstolo Paulo, Jesus ele tinha um grande projeto. Qual é o projeto de Deus, de Jesus para toda a humanidade? Era a divulgação do evangelho por todo mundo. Ou seja, Cristo, ele já tinha um projeto. Ele já tinha falado com os discípulos lá atrás, Mateus 28, agora, ir por todo mundo e fazer discípulos. Pregue a palavra, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele já tinha uma promessa, entendeu? Porém, Cristo agora vai escolher Paulo para ser um desses anunciadores da palavra dele. Ou seja, Paulo foi um dos escolhidos para essa missão. Agora é o seguinte, porém, essa era uma promessa incondicional, pois não dependia da decisão de Paulo. Ele, querendo ou não, o evangelho seria pregado, né? Aqui está um convite também que Cristo fez a todos nós, irmãos, né? Só que às vezes, nós se prendemos a algo. Nós achamos que as coisas, a gente acha que pelo fato de Cristo nos escolher, né, as coisas só vão dar certo se eu querer fazer ou se eu querer participar, e na verdade não é. Quando Jesus aparece a Paulo, a promessa já tinha sido feita. Esse evangelho vai ser pregado, essa palavra vai ser divulgada. Então Jesus escolhe Paulo. Se Paulo falasse: Jesus, eu não quero ser missionário, eu não quero ser pregador, a palavra de Deus iria se expandir de qualquer forma. É uma promessa que não dependia de Paulo. Se ele, Paulo, querendo ou não, o evangelho seria pregado, né? E quantas pessoas são chamadas por Cristo, rejeitam o convite, mas a palavra de Deus é pregada do mesmo jeito. Então essa aqui, irmãos, é uma promessa incondicional. Pastor, o que é uma promessa incondicional? É aquela que não depende da intervenção do homem. O homem querendo fazer ou não, o homem querendo obedecer ou não, cabe somente a Deus cumprir. E a pregação da palavra, a pregação do evangelho é uma dessas promessas incondicionais, né? Se eu não quiser me submeter, se eu quiser deixar de pregar, Deus sempre vai levantar uma outra pessoa, porque a promessa não depende de nós, a promessa só depende dele. Então essa aqui são os dois exemplos de obediência, né? A obediência de Abraão e a obediência do apóstolo Paulo. A gente entendeu aqui a única diferença entre uma obediência para a outra é que na obediência de Abraão as coisas só iriam se cumprir se ele estivesse disposto. No caso de Paulo, Paulo foi escolhido, mas aceitando ou não, né, a promessa, a pregação do evangelho iria se concretizar, né? Como diz o ditado, escolhido, ele não tem escolha. É interessante isso aqui. Passa aí para esse maluco aqui. Vamos ver aqui a referência
Atos capítulo 9, verso 15, Almeida corrigido e fiel, disse porém o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então essa foi a promessa que Deus fez para Paulo, que Jesus fez para Paulo. Ó, eu te escolhi para você levar o meu nome. Porém, se Paulo falasse para Jesus, eu não quero fazer a obra, Jesus levantaria outros e outros e outros, mas a palavra dele seria pregada de qualquer jeito. Então, para que os irmãos aprendam a diferenciar, tem coisa que só vai acontecer na sua vida se você escolher obedecer. Agora tem outras coisas que você querendo ou não, Deus vai concretizar na sua vida, porque só depende dele. Pastor, a salvação, todos nós aqui fomos chamados por Cristo. Isso é evidente, né? Agora a salvação é algo que depende exclusivamente da nossa obediência. Entendeu? Jesus te deu a oportunidade, te escolheu. Mas a escolha de permanecer obediente a Ele e nos caminhos dele é completamente sua. Então a salvação é algo, uma promessa feita por Cristo, mas que só vai acontecer se você obedecer a Ele. Então isso aqui é uma das promessas mais importantes que a Bíblia narra. Tá? Vamos lá para o tópico do ler aqui. Acompanha a revista aí. 2. A quem devemos obedecer? A partir dos exemplos acima, surge então a pergunta: a quem devemos obedecer? Nossa obediência é a Deus, em primeiro lugar, mas como obedecer-lhe, sendo Ele Deus invisível e transcendente? Amém? Vamos lá. Tópico de número 2. A quem devemos obedecer? Isso aqui é bem interessante, né? Então já aprendemos aí 2 exemplos bíblicos de pessoas que alcançaram ali um nível bem espiritual no quesito salvação. Agora é Paulo. Mas dentro disso aqui, nós cristãos, vou trazer agora aqui para o meu evangelho, né? A quem nós devemos obedecer? Será que a Bíblia ela traz uma resposta clara, né? Será que o argumento que a Bíblia traz no quesito obediência é um quesito tirano? Será que Deus usa tirania para nos fazer obedecer? Será que Deus nos faz obedecer por causa do medo das consequências, né? Quais são as respostas que a Bíblia ela traz quando o assunto é obediência? Será que eu obedeço a palavra de Deus? Será que eu obedeço aquilo que está escrito na Bíblia porque de fato me passa confiança ou simplesmente porque eu preciso obedecer? Então, são essas coisas que nós iremos aprender a partir de agora. Preste atenção, a obediência, como já vimos, é algo muito importante. Agora, vamos aprender a quem devemos exercer esse ato de obediência. E aqui agora, a lição, ela vai trazer alguns grupos, né, da qual nós, cristãos, devemos obedecer. Por exemplo, a quem nós devemos obedecer? Primeiramente a Ele, a Deus, acima de todas as coisas. Acima de tudo e de todos, a nossa obediência é exclusiva a Deus, pois Ele está acima de tudo e é o dono de nossas vidas. Olha a referência aqui, olha o que diz Deuteronômio 6,5, aqui as palavras de Deus, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? E eu coloquei aqui, amar alguém também significa obediência e respeito, né? Ou seja, nessas classes que a lição vai trazer agora de obediência, a obediência a Deus é primordial, é exclusiva. Acima de todas as coisas, nós precisamos obedecer a Deus, né? E a referência, nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, alma e força, né? Aí eu destaquei aqui para você entender. Amar significa o quê? Respeitar. Significa o quê? Obedecer. Quem ama, respeita. Quem ama, obedece, né? Então, acima de tudo,
nós devemos exclusiva obediência a Deus. A quem mais nós devemos obedecer? Obedecer à igreja, né? Muitos hoje em dia, né, têm uma certa dificuldade em obedecer à igreja, né? Pastor, por que eu devo obedecer à igreja? Vamos acompanhar, irmãos, a igreja. O que é a igreja, né? O que é a igreja? A igreja é um local onde o servo de Deus aprende sobre a sua vontade. Sua aqui não é a sua vontade, é a vontade dele, viu? É onde o servo de Deus aprende sobre a vontade dele. Por isso, é importante obedecer ao que é exigido por ela, no caso aqui pela igreja, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, viu? Vamos ver aqui, vamos ver a referência para poder explicar. Ó, escute aqui. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho contrário ao que nós anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, e repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. NVI, nova versão internacional. Agora pode voltar aqui? Vamos lá. Quando você aceitou Jesus, olha para mim aqui. Quando você aceitou Jesus, aonde foi que você aprendeu mais sobre Deus? Na igreja, na sua casa, na vizinhança, no trabalho? Aonde foi mais que você aprendeu? Fique de pé aqui. Fique de pé. Deixa eu usar você como referência aqui. Quando a senhora aceitou Jesus, vem cá. Qual foi o lugar aonde a senhora mais aprendeu sobre a vontade de Deus? Foi na igreja. Na igreja. Agora me fale, tipo assim, algo que você aprendeu na igreja que você não aprenderia ou não aprendeu em nenhum outro lugar a respeito da vontade de Deus, por exemplo. Algo que você aprendeu na igreja que fez a diferença na sua vida, digamos assim. Eu aprendi sobre ter renúncia. Quando a gente tem renúncia do nosso eu, a gente aprende a obedecer à vontade de Deus e aprende a andar no caminho dele. Pronto, renúncia, né? Obrigado pela sua participação. Renúncia implica, eu tenho, queridos, pedido de perdão, liberação do orgulho do coração. Então, todas essas coisas a gente não aprende em casa, a gente não aprende no trabalho, a gente aprende aonde? Na igreja. Na igreja. É por isso que o servo de Deus precisa obedecer às doutrinas da sua igreja. Agora é o seguinte, irmãos, eu sempre falei e volto a enfatizar: nenhuma denominação ela pode pôr uma doutrina que não tenha a palavra de Deus como respaldo. Toda doutrina ministerial precisa partir da palavra de Deus, né? Tem muitas doutrinas dentro da igreja, normas da igreja, que de fato são preceitos de homem e não tem uma base bíblica. Então toda doutrina, o crente, o servo de Deus, precisa sim obedecer à doutrina da sua igreja que ele congrega, desde que a doutrina dessa igreja tenha respaldo na Bíblia. É porque eu li a Bíblia e eu abri uma igreja e eu achei que os crentes aqui vai ter que andar assim. Não, mas eu achei que vai ser assim. Não. Igreja não tem achismo. Igreja tem a palavra. Toda doutrina de uma denominação, ela precisa ter um respaldo bíblico. Daí eu coloco aqui, ó o que Paulo disse aos Gálatas. Paulo disse para os Gálatas: contudo, ainda que nós, ou o anjo do céu, anuncie um outro evangelho contrário àqueles que já foi anunciado, que seja amaldiçoado. Então o crente, ele não tem a obrigação de se submeter a uma doutrina que ela não tem um respaldo bíblico. O que estava acontecendo nessa igreja aqui de Gálatas foi que surgiram apóstolos pregando um outro evangelho diferente do evangelho original. Então Paulo alertou. Paulo disse: se até Paulo pregasse um outro evangelho, era para ser considerado maldição.
Então a igreja precisa participar da escola bíblica, os obreiros precisam estar na escola bíblica, a liderança precisa estar na escola bíblica para aprender a defender o evangelho que você prega. Porque senão, daqui um dia, até nós líderes estaremos sendo enganados aí por um evangelho bonito, por um evangelho que é macio ego. Então nós, obreiros, líderes, membros, toda a igreja precisa estar na escola bíblica para aprender a defender o evangelho que você prega, senão até mesmo você vai ser enganado, né? Então, o servo de Deus precisa obedecer às doutrinas da sua igreja. Se o pastor implantou uma doutrina e tem uma base bíblica, você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a obedecer, né? Então, se está na igreja, independente desse tempo atrás, eu fui na igreja pregar, né? E aí lá o pessoal da igreja veste aquele roupão branco, né? E eu cheguei lá com ternão preto logo. Eu falei, eita, valente, todo mundo de branco lá. E só eu com ternão preto, sapatão preto. E aí quando o pessoal sobe no altar da igreja deles lá, né? Eles tiram o sapato em referência ao altar, né? E aí, como eu estava lá naquela igreja, né? Eu respeitei a doutrina deles, não tirei o terno, né? Porque a roupa era preta, mas quando eu fui subir no altar, eu tirei o sapato em respeito à doutrina daquela igreja. Não cheguei lá com o santo, eu que não vou tirar sapato. Não, se eles têm a direção que Deus deu a eles, não cabe a mim questionar, cabe a mim respeitar. Então eu cheguei lá, tirei o sapato, preguei a palavra e foi uma bênção, né? E respeitei a visão. Então, irmãos, nós não precisamos concordar, mas se Deus deu a visão a alguém, né? Cabe a nós respeitar. Deve ter a visão dada para aquele pastor, para aquela igreja, esteja de acordo com a palavra de Deus, né? E a referência que eles usam lá é a referência quando Moisés, quando Deus aparece a Moisés, ele diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa, né? E eles entenderam que o altar ali, né, é um lugar santo. Então eu respeitei a visão deles e foi uma bênção. Já preguei lá diversas vezes e não tive problema nenhum, porque eu poderia não concordar, né? Não é que não foi o meu caso, mas talvez se eu não concordasse, eu respeitava a visão que Deus deu. Então, para que os irmãos entendam aí, é preciso obedecer à igreja, desde que a doutrina, ou dessa, ou de qualquer outra igreja, tenha uma base bíblica, tá bom, irmãos? Então, obedeça a Deus, obedeça à igreja e obedeça agora, já disse aqui, obedecer aos pastores. Que luta, viu? Essa aqui, vou te contar, é luta, viu? Obedecer aos pastores, oh Deus, isso aqui é luta, viu? Vamos lá. Uma das coisas que atrapalham muito o crescimento ministerial, sem dúvida, é a desobediência à liderança. Irmãos, isso aqui atrapalha o ministério de qualquer pessoa. Ele pode ser o maior pregador, entendeu? Ele pode ser o maior missionário, mas se ele tem resistência em obedecer à liderança, atrapalha muito o ministério de qualquer pessoa, né? E aí o que acontece? Portanto, o cristão precisa obedecer àquele a quem Deus escolheu para cuidar e apacentar o seu rebanho. Por exemplo, a gente teve uma campanha aqui recentemente, Portas Abertas, né? Aonde Jesus, ele usa João para enviar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Aí uma coisa interessante acontece ali. Todas as 7 cartas foram enviadas para uma pessoa. Para quem? E ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? O pastor. A igreja tinha igreja que estava toda torta, mas a palavra ia para o pastor. Jesus não escolheu um crente mais cheio de poder lá, mais cheio do Espírito Santo, não. Independente de como estava a igreja, a carta foi enviada para o anjo da igreja. Escreve isso, né? Então, é necessário, né, o membro, o líder, o obreiro, obedecer ao pastor. Aqui, irmãos, aqui, eu quero abrir um parênteses. Volto a dizer, a sua obediência
só deve ser mantida se a igreja tem uma disciplina bíblica. Se é uma igreja que tem base bíblica, que tem a palavra de Deus como a regra de fé e prática, a nossa única regra de fé e de prática parte da Bíblia. Se o teu pastor te cobra, se o teu líder te cobra, dentro da Bíblia, entendeu? Usando os respaldos da Bíblia, o obreiro, o líder, o membro tem que se submeter, entendeu? O pastor, ele não pode forçar seus membros a serem obedientes à base da porrada, à base da ameaça, né? À base de muitas coisas. Não, ele precisa ganhar o respeito e a obediência, tendo a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. Então, você precisa obedecer a igreja, precisa obedecer o seu pastor, desde que essa igreja ande de acordo com a vontade de Deus. E a gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Não tem por que você hoje escolher ser desobediente. Aqui, ó, a igreja de Jerusalém. A gente estudou 3 lições. Essas 3 lições aqui, você aprendeu a distinguir uma igreja bíblica de uma igreja que não é bíblica. Então hoje você só desobedece as ordenanças dessa igreja, as doutrinas dessa igreja, se você quiser, né? Ou se você encontrou aqui na igreja algo que não tem de acordo com a Bíblia. Mas essa lição aqui, a gente aprendeu a caracterizar uma igreja que é bíblica e uma igreja que não é bíblica, né? E eu louvo a Deus que, graças a Deus, a nossa igreja precisa sim melhorar em muitos aspectos, mas nós estamos aí bem próximo da igreja primitiva. Nós temos o ensino da palavra, nós temos o evangelismo para a glória de Deus, né? Nós temos aí de pouquinho implantando projetos sociais e assim sucessivamente a igreja ela vai crescendo, né? Aprendendo com a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Agora vamos ver a referência aqui. Almeida corrigida e fiel, obedecei a Hebreus 3,17. Obedecei a vossos pastores e sujeitados a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil, né? Então, a igreja, a liderança, precisa entender que deve obedecer aos pastores. Por quê, irmãos? Cada pastor de cada igreja, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Sujeitos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta por cada uma delas. Cada pastor, levantado por Deus, outorgado por Deus, ele vai dar conta de cada alma que está aqui. Agora imagina aí, irmãos, a responsabilidade que tem sobre a vida de pastor, dar conta de cada alma que está aqui na igreja, né? Então assim, irmãos, é preciso vocês fazer sua parte para quê? Para que o ministério não fique isso aqui, ó. Para que o pastor não fique na frente da obra gemendo, né? Eu conheço pastores que já entregou cargo, que já desistiu de pastorear, por causa de pessoas que não se submetiam, por causa de pessoas que davam trabalho, e o pastor, com medo do que poderia acontecer, preferiu entregar o cargo, né? Preferiu sair da obra, porque ele sabe a responsabilidade que ele tem que dar conta de cada uma dessas ovelhas, né? Dessas pessoas que Deus confiou na mão deles, né? Por outro lado, se você também é uma pessoa que não se submete aos seus pastores, né? Naquele grande dia, você vai ter que prestar conta com Deus também. Se o pastor é um pastor negligente, que não cuida do rebanho, é ele que vai prestar conta. Mas se no meio do rebanho tem um bode dando trabalho, é o bode que vai prestar conta. Então isso aqui, nós precisamos ter muita cautela e muita atenção. Eu refiro aqui, mas eu tenho um pastor presidente, e eu preciso prestar conta para ele, eu preciso ser obediente a ele de tudo que acontece. Por exemplo, quem nos acompanha na nossa reunião de obreiro sabe que toda reunião de obreiro quer que eu leve um relatório, não é isso? Já que a gente prepara o relatório do mês e tudo que aconteceu na igreja, de cada moeda que entra na igreja, de cada centavo que entra na igreja, de visitantes, de tudo,
eu faço questão de prestar contas ao meu pastor, né? É uma forma de eu também me encaixar nisso aqui, ó. Não pense que eu jogo essa bomba só para vocês, não. Eu me encaixo nisso aqui, ó. Eu tenho que obedecer a minha liderança que está acima de mim, né? Então quem vai comigo na reunião de obreiros sabe a forma que o pastor Mário se porta diante do pastor, né? Tudo que acontece, vamos fazer um congresso. O pastor primeiro saber do pregador, o pastor primeiro saber quem eu vou chamar, o pastor primeiro saber o quadro da oportunidade. Não pense que eu faço as coisas sozinho, não. Tudo eu envio um relatório para o meu pastor presidente, porque eu entendo que eu preciso me submeter, né? Eu vi uma frase de Júlio Trovão muito interessante. Ele diz assim, ó: a ovelha que você é para o seu pastor é a ovelha que Deus vai mandar para você pastorear. E isso refletiu muito em mim. Se eu for uma ovelha rebelde lá para o meu pastor presidente, Deus vai mandar um caipodinho aqui para me cuidar, né? Aí eu estou enrolado. Então eu prefiro ser obediente, me submeter, para que Deus também envie pessoas para nos ajudar na obra. E o próximo quadro de obediência é essa aqui, ó: a autoridade, né? A lição, irmão, ela não aborda esse tópico aqui. A lição, não sei porquê, a revista aí não colocou obediência à autoridade, mas eu, por conta própria, fiz questão de deixar bem claro aqui, ó. Eu fiz questão de expor. Vamos ver o que diz Romano. Olha aqui comigo, na versão, essa versão aqui é muito boa, meu amigo, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se você for comprar uma Bíblia, eu não recomendo não, tá bom? Mas não compro não. Mas ela é boa de entender. É porque dizem que essa daqui foi muito mexida. Diz que tirou muitas palavras. Por que o senhor colocou aí, pastor? É porque esse texto aqui fica bem claro. Olha o que diz aqui: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por eles. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus. Isso aqui é forte, viu? Aqui Deus ordenou. E as que agem desse modo serão condenadas. Olha que coisa forte, mano. Quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra quem Deus ordenou. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Passa para baixo. Volta. Vamos lá. Não, voltamos. Passa aqui. Ora, devemos obedecer às autoridades, desde que as leis não violem os princípios de Deus, né? Então o que acontece aqui, irmãos? Nós sabemos, a Bíblia é bem clara em dizer que toda autoridade que existe, ela foi constituída por Deus. Pronto. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: orem pelas autoridades. Lá na carta dos Tessalonicenses, Paulo nos pede para orar pelas autoridades. Então, Paulo já sabia, independente da pessoa que está governando, é boa, é ruim, ela só está lá porque Deus permitiu por algum propósito, né? Deus permitiu por algum propósito. No tempo certo, Deus tira. Mas, se a pessoa foi constituída, é porque Deus permitiu. E não cabe a nós nos rebelar contra a autoridade. O texto diz, assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra quem Deus o constituiu, né? Contra quem Deus ordenou. Então nós precisamos tomar cuidado. Agora aqui vale estar. Eu, você, só devemos nos submeter às leis aí de fora até o momento que não viola o princípio de Deus. Quebrou o princípio de Deus, irmãos, nós cristãos temos que se posicionar. Então a gente aprendeu aqui sobre a quem a gente deve obedecer: a Deus em primeiro lugar, à igreja, aos pastores e às autoridades. As três primeiras últimas: igreja, pastores e autoridades. Eu devo obediência até o momento que não infrinja nenhum princípio de Deus, tá? E agora nós vamos ver os efeitos da obediência, né? Não precisa ler esse ponto aí não. Eu já vou direto ao ponto aqui, ó. Efeitos da obediência. Então aqui, já aprendemos sobre a importância da obediência, aprendemos a quem devemos obedecer, e agora vamos aprender quais são os frutos alcançados para aqueles que obedecem. Por exemplo,
Quem obedece a Deus, olha aí, recebe o Espírito Santo. Olha o que diz Atos 5,32. E nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, Deus concede o Espírito Santo a quem obedece a Ele. Então, um dos frutos de quem obedece a Deus é receber o Espírito Santo, né? Outro fruto de quem obedece a Deus, vamos acompanhar aqui, aqueles que obedecem a Deus não serão abalados, ou seja, serão inabaláveis, né? O que é isso, pastor? Vai vir a luta, vai vir dificuldade, vai vir um tempo ruim, mas se você obedece a Deus, você vai conseguir resistir a todas essas dificuldades. Olha o que Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as obedece ou as coloca em prática, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então, quando você obedece a palavra de Deus, a dificuldade vem, a luta vem, mas você permanece firme. Então, por isso que é bom obedecer. Outro fruto de quem obedece, nós vamos acompanhar aqui, os que obedecem a Deus são conhecidos, né? Então a obediência, ela é extremamente conhecida. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos, né? Então o servo de Deus, o crente, ele é obediente, irmãos. Qualquer pessoa pode tentar enganar, mas ele é sempre conhecido, né? Então a obediência é um fruto que é reconhecido por todos. Vamos ver mais um fruto da obediência. Aqueles que obedecem a Deus são irrepreensíveis. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês aqui obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. O que significa isso, pastor? Significa dizer que aqueles que são obedientes não têm do que falar. Paulo estava dizendo: olha, eu me alegro, porque vocês me obedeceram quando eu estava presente, e muito mais quando eu não estava. A gente sabe que Paulo, ele não ficava só em uma congregação, ele fundava uma congregação, ia para outra, mas deixava os crentes ali. E os crentes da igreja lá em Filipos, né, alcançou a graça de Paulo, né? Foi reconhecido pela obediência. Paulo escrevia e Paulo não precisava estar lá presente, né? Eles obedeciam mesmo a ausência de Paulo. Isso aqui é muito interessante. Já pensou se o pastor Mário tivesse que viajar aí fazendo missões e eu só comunicasse com você através de carta? Como seria a sua obediência? Será que a obediência da igreja seria a mesma na presença da mesma, ou será que a obediência da igreja seria a mesma na ausência do pastor, da mesma forma que é na presença? Então essa igreja aqui, ó, ocupou uma posição de destaque, porque mesmo Paulo não estando presente fisicamente, tudo que Paulo escrevia, a igreja colocava em prática. Isso aqui é muito interessante. E mais uma, esses são os benefícios de quem escolhe ter uma vida plena, em plena obediência à vontade de Deus. Vamos ver a conclusão? A conclusão: hoje aprendemos sobre a importância que a obediência tem na vida do servo de Deus. Através dela, conseguimos alcançar as bênçãos de Deus para a vida ministerial e espiritual. A partir de hoje, devemos escolher ser obedientes e se tornar um exemplo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus abençoe. Irmãos, então hoje nós aprendemos em poucos minutos aqui a grande importância que a obediência ela tem na vida do cristão. Por outro lado, você aprendeu também que aqueles que escolhem ser desobedientes vão acarretar grandes consequências para a sua vida, tanto na vida espiritual, na vida cotidiana. Irmãos, a desobediência, tanto para quem é crente, quanto para quem é descrente, a desobediência é sempre uma escolha ruim. Eu nunca vi alguém
se dá bem na vida escolhendo obedecer. Desobedecer. Nunca vi alguém dar certo na vida, crescer na vida, construir a vida, escolhendo desobedecer. Pelo contrário, todos aqueles, biblicamente falando, que escolheram desobedecer, tiveram fim trágico. Vamos começar por Adão. Adão escolheu desobedecer, perdeu a comunhão com Deus e foi expulso do paraíso, né? Caim foi desobediente ao seu pai, matou seu irmão Abel, né? Deixa eu ver outra pessoa. Sansão escolheu desobedecer a Deus, escolheu desobedecer aos pais. O que aconteceu? Morreu cego e amassado por uma pilastra, né? E assim sucessivamente. Judas escolheu desobedecer, né? E teve um fim trágico. Jonas escolheu desobedecer e quase perdeu a vida. Então, assim, uma série de pessoas, biblicamente, que tinham tudo para ser bem-sucedidos na vida, tiveram grandes fins trágicos porque escolheram desobedecer. Então, irmãos, eu desconheço uma pessoa que se deu bem na vida escolhendo desobedecer. E para nós, irmãos, a pior decepção da desobediência, qual vai ser, pastor? Naquele grande dia, ouvir o não de Jesus. Já pensou? Você viveu uma vida de desobediência, mesmo estando na igreja, e naquele grande dia, você recebeu um não bem grande de Cristo, né? Então, por essas e por outras, o cristão deve escolher se submeter. Vimos a obediência de Abraão e os frutos que ele colheu. Vimos a obediência de Paulo e a obra que Cristo fez na vida dele. Aprendemos a quem devemos obedecer: a Deus acima de tudo, a igreja, porque é um ambiente que a gente aprende da vontade de Deus, aos pastores, porque é aqueles que se responsabilizam por nossas vidas, né? As autoridades, porque foram constituídas por Deus, e vimos agora aqui os frutos que a obediência ela traz à vida do cristão, tá bom? Isso aqui que eu destaquei aqui, ó, se tornar um exemplo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Da mesma forma que o cristão obediente, ele se torna um bom exemplo, o cristão desobediente se torna um mau exemplo. Vamos escolher ser pessoas obedientes. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus. Olha que bênção, 8h38, né? Acabou muito cedinho a lição, foi muito boa. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa importante. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Pai nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa noite para te agradecer por mais uma lição que foi dada, Senhor. Meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe, nos ajuda a ser cada dia obediente, Senhor, à nossa liderança, ao nosso lar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda também a se tornar exemplos dentro e fora dessa igreja, meu Pai. Abençoa teu povo, leve paz, guardando e livrando de todo mal. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pegue as suas mãos para que nessa noite venhamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. A igreja do Senhor diz: amém. Está encerrado em nome